Olá pessoal, boa tarde a todos, bem-vindos a mais esse vídeo do nosso curso de Price Action avançado. Estamos já no nosso último capítulo e nesse vídeo eu quero falar de time frames. No vídeo anterior nós vimos de que o mercado é composto. Apenas fazendo uma pequena revisãozinha aqui, o mercado é composto de minúsculos pontos de informação. Ou seja, o mercado é um fluxo constante de informações sobre o preço, tudo relacionado ao tempo. Certo? Todos os padrões que nós identificamos é tudo resultado da união desses minúsculos pontinhos. Nós temos um ponto aqui, nós temos outro ponto aqui, outro ponto, outro ponto, outro ponto, vários outros pontos. E esses pontos, em algum momento, eles acabam formando um padrão que nós identificamos como uma oportunidade de compra ou de venda ou qualquer que seja. Certo? Agora vamos falar um pouco de time frames. As corretoras do MetaTrader 4, que utilizam o MetaTrader 4, geralmente elas oferecem essa gama de time frames, de períodos, M1, M5, M15, M30, H1, H4, diário, semanal e mensal. No total são 9 períodos. Certo? Conforme eu já disse no vídeo anterior, cada período desse é uma janela por onde nós olhamos o mercado. E através do qual, olhando para essas janelas, nós tomamos as nossas decisões. Certo? E essas janelas vão aumentando gradativamente até chegar ao gráfico mensal, que é o maior que nós temos aqui na plataforma MetaTrader. Como muitas pessoas já devem ter chegado à conclusão, já devem ter percebido, existe diferença entre o preço e os candles que aparecem em duas corretoras diferentes. Isso porque o mercado ele é um mercado over the counter. Que ele não fecha, certo? O mercado ele não fecha, ele está 24 horas do dia aberto durante os 5 dias da semana, de segunda a sexta. Então o mercado ele não fecha. Como nós temos corretora, por exemplo, nós temos corretoras em Londres, nós temos corretoras nos Estados Unidos, nós temos corretora em Portugal, na Espanha, nós temos corretora no Chipre, nós temos corretoras na Grécia, nós temos corretoras no Japão, na Ásia, em Israel, em todos os lugares do mundo. Cada uma dessas corretoras utiliza o seu próprio horário. Logicamente não faz sentido uma corretora dos Estados Unidos querer usar o horário de Londres ou de qualquer outro lugar. Então, por exemplo, no gráfico de uma hora geralmente não existe diferença entre as corretoras. Mas nos gráficos de 4 horas é onde existe a maior parte da diferença. Porque quando às vezes está começando um candle em uma corretora, em outra corretora está no meio de outro candle. Ok? E aí nós podemos ver uma diferença enorme entre os candles. Em uma corretora aparece um pin bar e na outra corretora aparece um engolfo. Ok? Em uma corretora aparece um inside bar, vários candles dentro desse candle anterior. E em outra corretora aparece outra coisa que não tem absolutamente nada a ver. E as pessoas, principalmente os novos traders, eles se perguntam: puxa, mas se isso acontece tão frequentemente, ou seja, as corretoras, não existe um mercado centralizado, e cada corretora mostra uma informação, qual informação que é a correta? Isso é uma dúvida frequente, e até eu mesmo já tive essa própria dúvida. Puxa, mas se nós temos diversas informações, qual informação é a correta? E aqui onde entra o estudo, o que nós vimos no vídeo anterior, cada um desses pontinhos. Por mais que duas corretoras diferentes nos mostrem padrões completamente diferentes, certo? Por exemplo, uma mostra um pin bar, a outra mostra um engolfo. Por mais que elas mostrem situações completamente diferentes, isso geralmente é por causa da diferença do horário de abertura
dos candles de cada corretora. Enquanto uma corretora é 1 hora da manhã em uma corretora, em outra pode ser 4 horas da manhã, em outra pode ser 7 horas, e em outra pode ser 23 horas. Certo? Cada uma dessas corretoras utiliza o seu próprio horário local como o horário para abertura e fechamento de seus candles. Enquanto cada uma dessas corretoras podem acabar nos mostrando candles diferentes, por exemplo, essa aqui mostra um engolfo, imaginando por exemplo aqui, essa aqui mostra um pin bar, essa aqui mostra um nuvem negra, e essa aqui mostra por exemplo, pinça, certo? São 4 padrões de candles diferentes. Como que nós sabemos qual desses aqui é o verdadeiro? É esse? Ou é esse? Ou talvez seja esse? Ou esse? Na verdade é que não existe um candle verdadeiro. Não existe uma dessas corretoras que esteja mostrando a verdade e as outras são mentirosas ou qualquer coisa desse tipo. O que existe... Nós sabemos que os horários podem ser diferentes, ok? Mas existe uma coisa que é comum a todas as corretoras. Existe uma única coisa, independente do horário, ou pelo menos que deveria, né? Na maior parte do tempo, deveria ser, mas sempre vai existir uma coisa que é comum a todas essas 4 corretoras, que é preço. Então, aqui, por exemplo, durante a formação desse padrão, nós temos aqui isso aqui, ó, inúmeras, minúsculas, pequenas informações que mostram para a gente que o preço caiu. O que nós temos aqui nessa corretora? Nós temos inúmeras, pequenas informações que mostram para a gente que o preço caiu. O que nós temos nessa corretora? Nós temos inúmeros ticks, pequenas informações do fluxo constante de informações do mercado que mostra que o preço caiu. Aqui que nós temos a mesma coisa, inúmeras minúsculas informações que mostram para a gente que o preço caiu. Uma vez que você consegue entrar até a menor parte do mercado, que no caso é o tick, é um pinguinho ali, ou seja, aquele jeito que eu mostrei para vocês, a tabela, certo? O horário e o preço naquele horário. Uma vez que você consegue enxergar isso aqui, e partir desse ponto para frente, você consegue unir todos os candles em 3 princípios. Você consegue unir todos os candles, todos os padrões, absolutamente todos os candles, em apenas 3 princípios. E quando você consegue entender esses 3 princípios, quando você une todos esses candles em 3 princípios, os candles deixam de ter nomes. Não interessa o nome do candle. Não importa se ele é um pin bar, se ele é um doji, não interessa nada disso. O que interessa para a gente é o que ele representa. E nós sabemos o que ele representa através da interpretação de cada pontinho desse. É isso que interessa para a gente. Não é, esse aqui é um pin bar ou ele é um doji. Isso aqui é um spinning top ou ele é um doji? Isso aqui é um maruboso ou não é? Isso aqui é um engolfo ou é um alicate? Essas perguntas deixam de ter sentido uma vez que você entende que o mercado é um fluxo constante de informações e que por trás de todos os candles existe a mesma micropartícula lá dentro, minúscula, que está mostrando para a gente qual é a direção e o sentido do mercado. Ok? Então você para de chamar os candles pelo seu nome e você começa a chamar os candles pelos seus motivos, as suas razões. Quando você entende cada um desses, você entende a verdadeira natureza do mercado, e você entende esses 3 princípios, todo o demais se une e se torna uma coisa só.
O mercado já não é pin-bar, o mercado já não é ombro, cabeça, ombro, o mercado não é engolfo, o mercado é um fluxo de informações. Ok? E o período, time frame que você está negociando, ou a corretora que você está negociando, tudo isso deixa de ter importância. Seja em qualquer corretora, desde que seja uma corretora honesta, ou seja, que a corretora não manipule os preços para te prejudicar, que ela te dê os preços de verdade, não interessa em qual corretora você está negociando, porque você sempre vai ter basicamente a mesma informação. Mesmo que ela se apresente com outros nomes, mesmo que ela se apresente pintada de outro jeito. Conforme nós já vimos no capítulo 1 desse curso, nós temos o gráfico de candle, de barras e de linhas. Nesse template aqui não aparece, aparece só o de candles mais ou menos ainda, sem as sombras. Mas nós temos então 3 formas na plataforma MetaTrader 4. Existem outras corretoras, como a própria Dukascopy, onde ela nos mostra uma informação adicional. Vamos dar uma olhada aqui só um pouquinho. Aqui nós temos o EURUSD, um gráfico de 1 hora, gráfico de linha, gráfico de barra, gráfico de candle e o quadro aqui de informações mostrando os preços. Ok? Nós temos cada um desses caras aí. Nós temos outras formas de ver o mercado também, como esse caso aqui. Ou seja, tudo isso aqui são apenas formas de visualmente nós interpretarmos e enxergarmos o mercado. Certo? Inclusive você ou qualquer outra pessoa pode inclusive criar ou inventar um método de você enxergar o mercado. Ok? Então, uma vez que tudo isso aqui, não importa a forma, o formato, como você enxerga, como você veja, como você vê o mercado. O que realmente importa é que você saiba que por trás dessas formações, seja essa barra esquisita aí, seja essas caixinhas, seja o próprio quadro com todas as informações, seja em qualquer time frame, em qualquer período, gráfico de candles, por exemplo, que você entenda que por trás de tudo isso existe aqueles carinhas que estão pintando o gráfico para a gente. Eles estão construindo um por um, segundo após segundo, estão construindo todos esses padrões que nós conhecemos e que nós negociamos. Se você negocia, por exemplo, uma borboleta, saiba que dentro de todos esses movimentos XA aqui que nós temos, todo movimento AB, nós temos muitos numerosos pinguinhos desse, cada um com uma cotação diferente, mostrando preço de alta. E quando você entende isso, a diferença entre os períodos deixa de ter importância, porque nós entendemos os 3 princípios do mercado. E esses 3 princípios, vou escrever para vocês, são os princípios da rejeição, o princípio da indecisão e o princípio da atração. Todos os padrões que nós identificamos, eles estão dentro desses 3 princípios. Ok? Mais especificamente, nós vamos falar isso em mais detalhes mais para frente, mas mais especificamente dentro desses 2 princípios, o princípio da rejeição e o princípio da indecisão. O princípio da atração acontece em uma situação bastante específica dentro do mercado, que nós vamos ver já. Ok? Bom, o princípio da rejeição, agora nós não estamos falando mais de nenhum padrão, por enquanto, depois nós vamos trazer, unir todos esses padrões, todos os padrões que nós já vimos, dentro de cada um desses princípios. Os princípios da rejeição acontece quando nós temos ticks, que eles vão aumentando um a um, minusculamente, coisa de 1 pip, anda 1 pip para cima, volta meio pip, 2, 3 pips, depois sobe novamente, e ele vai subir, e etc. Ok? O princípio da rejeição é o princípio em que, exatamente, quase que autoexplicativo,
o nome disso aí. Mas o princípio da rejeição nós podemos identificar quando o preço é rejeitado por uma zona de preço. Nós temos aqui, por exemplo, uma resistência, o preço toca lá em cima e o preço começa a cair. Ou seja, aqueles ticks, aqueles elétrons minúsculos que acontecem a cada meio segundo, 0,2 segundos, eles começam a se movimentar para baixo. Certo? Dentro de cada um desses carinhas aí, comparando esse movimento com esse movimento, geralmente esse movimento aqui acaba sendo maior num curto espaço de tempo. Esse é o princípio da rejeição. E o princípio da rejeição, se a sua corretora for honesta, ou seja, ela te der os preços corretamente, você pode ver isso em qualquer corretora, independente de como apareça para você os candles no seu gráfico. Pode ser que apareça um pin bar, pode ser que apareça um engolfo, pode ser que apareça um padrão que não tem nome no seu gráfico, mas mesmo assim você consegue identificar a rejeição. Trazendo isso aqui, a rejeição, para termos mais que a gente possa entender, é quando uma das forças do mercado ela sobrepõe a outra. É quando uma das forças do mercado sobrepõe a outra. Vamos imaginar, nós temos aqui a força compradora que está subindo, certo? E o princípio da rejeição acontece quando a força vendedora, nesse caso, ela sobrepõe a força vendedora, a força compradora. A força compradora foi esse movimento de alta. E a força vendedora, ela ultrapassou, ela sobrepôs a força compradora. Traduzindo isso para os nossos pequenos amiguinhos, esses pontinhos aqui, é quando existe, dentro desses próprios pontinhos, existe uma tendência de pontinhos que caem para baixo. Certo? O princípio da rejeição é quando uma das forças sobrepõe a outra. Ou seja, o mercado rejeitou completamente determinado nível, por qualquer que seja a razão. Ok? O mesmo é válido para um ponto de suporte. Imaginamos aqui que o preço está caindo, fazendo os pontinhos para baixo, etc. E a força, de repente o preço se aproxima desse ponto aí, e a força compradora, ela começa a entrar dentro do mercado. E a força compradora, ela sobrepõe, ela ultrapassa a força que vinha anteriormente. Esse é o princípio da rejeição. E dentro desse princípio da rejeição, nós podemos colocar aí vários padrões de candles, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Então, já finalizando essa parte aqui da rejeição, o que é o princípio da rejeição? É quando uma das forças sobrepõe a outra força baseado em um determinado nível. Certo? Baseado em um determinado nível, uma das forças sobrepõe a outra. Nesse caso aqui, dá pra gente o princípio da rejeição. O princípio da rejeição nos diz que o mercado não quer aquele preço. Temos o preço aqui, o mercado toca, não quer e ele cai. Tudo isso dentro daqueles carinhas minúsculos, os ticks, que estão construindo todos os padrões dos quais nós temos conhecimento. Ok? O princípio da indecisão é exatamente o que o nome diz. É quando o mercado não sabe, ou pelo menos a disputa entre compradores e vendedores está grande o suficiente como para formar esses nossos amiguinhos, os ticks, que eles ficam subindo e descendo, tocando em um mesmo nível. Ok? Imaginando que esse aqui seja os ticks que formam o preço. Isso aí. Então, o princípio da indecisão, ele acontece nessa zona de preço. Nós não temos, infelizmente, nós não temos como identificar cada um desses princípios, a menos
que nós olhamos para o mercado e tenhamos uma ideia dos padrões, certo? Nós entramos agora para falar dos ticks, das cotações de preço minúsculas e pequenas, para que nós possamos entender, mais no final do capítulo, na última parte, nos candles são 1, nós vamos voltar a falar dos padrões, mas de uma ótica completamente diferente e com uma nova visão a respeito desses padrões. Então o padrão da indecisão, o princípio da indecisão, ele acontece dentro do mercado quando o preço se aproxima de um nível de resistência ou um nível de suporte e a partir daqui ele não consegue passar e ele fica preso. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ok? Isso aqui, por mais que a corretora te dê informações, por mais que a sua corretora não te dê um padrão muito claro daqueles padrões que você normalmente conhece a respeito do princípio da indecisão, você vai conseguir identificar isso através da própria ação do preço, vendo como esses carinhas, esses pinguinhos minúsculos, eles estão pintando, estão desenhando uma história e estão contando que, na verdade, os compradores e vendedores não sabem muito bem para onde ir. Se nós pudéssemos comparar, eu diria que esses carinhas, esses pequenos ticks, eles são aí praticamente o DNA de todos os padrões que acontecem dentro do mercado. Todos os padrões, seja um Gartley, seja um morcego, ok? Seja um caranguejo, seja absolutamente o que for, seja uma divergência, esses carinhas estão presentes em todas as situações dentro do mercado. E uma vez que nós entendemos o mercado como esse fluxo, nós entendemos isso aqui independente de qualquer time frame. E o princípio da atração, isso aqui é um pouco mais complexo do que os outros dois é bastante simples de entender. O princípio da atração, ele acontece quando nós claramente vemos que o mercado não quer tomar a decisão até que esse preço chegue em um determinado ponto. Vamos falar novamente. O princípio da atração acontece quando, por exemplo, imaginamos que nós temos essa resistência. Ok? O mercado está subindo. E aqui ele fica meio preguiçoso, fica aqui meio andando de lado e etc. Não sobe nem desce e etc. Muitos traders, eles não vão entrar até que o mercado chegue aqui em cima. Ok? Até que o mercado chegue aqui em cima, esses traders não vão entrar. Até que toque nessa resistência, eles não vão entrar dentro do mercado. Isso causa que o mercado não dispõe da força suficiente para cair. Ok? Então nós temos essa resistência, o preço está subindo. Muitos traders, eles traçam os pontos de interesse, como eu mesmo faço isso. Eu procuro pelos meus pontos de interesse. Muitos traders, eles não vão entrar no mercado até que o mercado toque aqui em cima. Como resultado, o mercado ele não tem a força suficiente que ele precisa para ele cair. Ok? Porque nessa zona vermelha existe um número muito grande de ordens pendentes de venda, por exemplo. Portanto, a menos que o mercado suba até lá em cima, continue subindo, bata na resistência, para abrir essas ordens que estavam esperando, o mercado vai continuar aí meio indeciso. E esse é o princípio da atração. É quando o mercado, parece que o mercado fica esperando o preço chegar em algum nível. Parece não, isso é fato. Muitos traders ficam esperando que o mercado chegue em um determinado nível para que eles possam entrar, como é o meu caso e de muitos outros traders. Certo? Enquanto o mercado não chega lá, parece que o mercado não está contente, não está satisfeito. Aí o mercado chega, pode ser que ele chegue aqui e ele rompa e continue subindo. Mas esse ponto, ele causa atração dentro do mercado. É igual se fosse um imã, certo? O preço quase que necessariamente ele tem que subir lá em cima
Não porque eu acredito ou porque você acredite, mas porque o mercado como um todo está esperando que o preço chegue até essa zona vermelha. E até que o preço chegue aqui, o mercado não vai se movimentar, e portanto o preço ele vai acabar subindo, e daqui para frente ele vai decidir se ele vai subir ou se ele vai cair. Esse é o princípio da atração. O princípio da atração, diferente dos outros dois, nós não temos candles, padrões de candles para identificar esse cara. Ok? Nós apenas sabemos que em uma determinada zona de preço, o mercado existe um grande número de ordens pendentes esperando para serem executadas. E até que isso aconteça, o mercado ele continua se dirigindo para esse ponto. A partir daqui ele pode subir ou ele pode cair. O princípio da rejeição e o princípio da indecisão é o que nós podemos ver e o que nós vamos ver com todos os candles que nós já aprendemos. Cada um deles, eles entram invariavelmente dentro de um desses dois padrões, dentro de um desses dois princípios. Ou ele é um candle de rejeição, ou ele é um candle de indecisão. Certo? Exatamente pelo conhecimento disso, uma vez que nós entendemos isso, nós não nos preocupamos mais com o período ou com o que a corretora mostra para a gente, mas através da própria ação do preço nós conseguimos identificar a rejeição. E o que interessa para a gente não é se apareceu um pin bar, não é se apareceu um engolfo, mas sim se houve rejeição ou não. Certo? Vou repetir. O que interessa para a gente não é se apareceu um pin bar, se apareceu um engolfo ou qualquer outro padrão. O que interessa para a gente é se houve rejeição. E para você identificar a rejeição, a corretora pode pode pintar no seu gráfico o que ela quiser, o padrão que ela quiser. Certo? Isso não interessa. Se você conseguir entender o princípio da rejeição, você vai conseguir identificar uma oportunidade nesse ponto. Se você conseguir identificar o princípio da indecisão, você pode identificar uma oportunidade nesse ponto. Por mais que, por exemplo, na FX Pro, a corretora ela te dê um padrão. E na Alpari, a Alpari te dê outro padrão, nada a ver com o da FX Pro. E uma corretora, por exemplo, eu não sei se a FXCM é dos Estados Unidos, mas, por exemplo, uma corretora dos Estados Unidos, ela te deu um outro padrão totalmente diferente. Em 3 corretoras, nós temos 3 padrões diferentes. Ok? Isso para você pouco importa, porque nas 3 corretoras, você conseguiu identificar o princípio da rejeição. Então, indiferente se ela te dá um pin bar, um engolfo, um maruboso, um spin top, nuvem negra ou qualquer outra coisa. Isso é completamente diferente porque você identificou a rejeição dentro do mercado e é isso a rejeição que importa, não o nome do candle que você está procurando. O nome é o que menos interessa para a gente. Certo? Já falamos dos 3 princípios da rejeição, indecisão e atração. No próximo vídeo nós vamos ver o princípio da rejeição com todos os seus padrões de candle que geralmente são reconhecidos e algumas variações dos próprios padrões e como nós podemos identificar rejeição dentro do gráfico. Ok? É basicamente isso, um grande abraço, fique com Deus e até mais.